Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Um bom sábado para todos nós, né? Graças a Deus. Meus queridos, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por tudo, graças a Deus. Eu estou aqui com um café ungido, né? Aqui tem a foto do meu filho do meio, aqui ó, meu filho do meio. Esse aqui é o meu neto, hoje com 3 anos. Esse aqui sou eu. E essa canequinha, aqui está um presente, né? Que o meu filho me deu. Feliz Dia dos Pais. Aí está. Pai, eu amo você. Alberto. Aqui, ó. Então aqui eu coloquei um café ungido para nós participarmos. Meus queridos, eu estava ouvindo uma mensagem ontem do pastor Geraldo Moraes, ontem na sexta, né? E o tema da mensagem dele fala sobre as heresias do apóstolo Paulo, mas um tema muito bom, e ele explicou por que heresias do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o sistema religioso que existe hoje, eles consideram as mensagens de Paulo mensagens heréticas. Por quê? Porque o sistema religioso não aceita as revelações que o apóstolo Paulo pregou ou ensinou na época dele. Tanto que tramaram contra a vida de Paulo. E ouvindo a mensagem ontem do pastor Geraldo Moraes, e eu me lembrei de uma coisa importante. Aqui na minha cidade também, eles não vêm aqui. Alguns vêm, alguns líderes, alguns pastores, né, pastores aqui de renome, já teve na minha casa, me convidaram para ir na casa deles, não no templo deles, mas na igreja deles, e eu fui, na casa deles, melhor, eu fui, e lá me convidaram para conversar com as famílias, e eu fui, e tem algumas coisas marcadas também, meu querido, justamente por quê? Porque muita gente, muitos líderes religiosos, eles estão dando o braço a torcer. E eles estão começando a entender o que é a graça de Deus. O pastor Geraldo Moraes, ele fala uma coisa importante. Nós, meus queridos, nós não lutamos contra pessoas. Nós não falamos contra seres humanos. Nós não falamos contra a igreja, corpo de Cristo. Nós falamos contra as mazelas que existem dentro dos templos evangélicos. Mazelas essas que são obras da lei praticadas até hoje dentro do sistema religioso. E eu quero falar aqui neste vídeo justamente sobre isso. Como o sistema religioso considera que as mensagens de Paulo são heréticas, então eu quero falar aqui o começo de tudo. Como que começou tudo, a questão do apóstolo Paulo. E eu já vou também destrinchar este assunto com respeito ao apóstolo Paulo. Uma coisa que pouca gente sabe, ou pouca gente enxerga na Bíblia, é que Paulo, ele não se converteu ao Evangelho. Não, foi Cristo que veio atrás de Paulo. Não dependeu de Paulo para ele se converter. É por isso que os líderes religiosos, eles chamam a gente de heréticos. Mas eles nem sabem o que é a palavra heresia. Então nós somos heréticos, como o pastor Geraldo falou. Por quê? Porque o sistema nos consideram heréticos. Eles dizem que nós ensinamos heresias. Mas o que é heresias na visão deles? Heresias é tudo aquilo que bate de frente com os ensinamentos deles. Os ensinamentos deles estão baseados na lei,
nas ordenanças da lei, e eles dizem que nós é que somos heréticos. Mas tudo bem, nós aceitamos esse título. Para a visão deles, nós aceitamos esse título. Por quê? As heresias que eles falam, que nós ensinamos, para Deus não é heresia. Para Deus é a verdade. Paulo, quando pregava, quando ele mandou as suas 14 epístolas, alguns lugares também consideraram Paulo como herético. Tanto que tramaram contra a vida de Paulo. Quiseram matar Paulo. Do jeito que foi mostrado ontem na mensagem do pastor Geraldo Moraes, eu também estou falando que a mesma coisa acontece conosco. Vamos observar aqui, eu estou com minha Bíblia aqui abertinha, tá bom, meus queridos? Tá aqui, ó, minha Bíblia, do meu ladinho aqui. Nós, os ensinadores da graça, nós temos um diferencial. Nós temos um diferencial muito grande. Nós conseguimos mostrar na Bíblia o que está escrito. Eles não. Eles falam mal dos ensinadores da graça, mas eles não têm nem como refutar. Por quê? Porque os ensinadores da graça é diferenciado. Nós temos a Bíblia na nossa frente. Nós só lemos o que está escrito. Por que que eles não vêm tentar refutar o que nós falamos com a Bíblia na mão? É mais fácil eles falarem que nós somos heréticos. Então vamos olhar aqui em Atos capítulo 7, o versículo 58. Atos capítulo 7, olha como que tudo começou, a trajetória de Paulo. Atos 7 e 58. E expulsando-o da cidade, expulsando-o Estevão, que aqui está tratando do martírio de Estevão. 57. Vamos ler a partir do versículo 54, que é melhor, que fala da morte do Estevão. Vamos falar do contexto. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações. Isto que? O relato que Estevão falou antes. E o que Estevão falou antes? Uma das coisas que Estevão falou antes e despertou a fúria do sistema religioso foi o que está aqui em Atos 48 e 49. Olha o que Estevão falou, que despertou a ira do sistema religioso. 48 e 49. Olha o relato de Estevão. Mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Meu querido, para que Estevão falou isso? Aí nós chegamos no 57, versículo 57, do capítulo 7. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz:
Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, Estevão adormeceu. Bastou Estevão falar que Deus não mais habitava em templo feito por mão de homens, que eles se enfureceram mais ainda. A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deixa eu aqui me situar aqui para ter certeza, para depois falar com você. No capítulo 23, é isso aí. No capítulo 23, se você ler todo o capítulo até o versículo 22, você vai ver que a mesma coisa que aconteceu com Estevão, lá na morte, que ele foi apedrejado, aconteceu com o apóstolo Paulo no capítulo 23 de Mateus. Então, olhe o capítulo 8 e o versículo 1 de Atos. Também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então aqui nós temos a trajetória de todos aqueles que se levantam contra o sistema religioso. Aquele sistema que havia na época dos apóstolos é o sistema religioso que existe hoje no século 21. Todo aquele que se levanta contra esse sistema que existe aí, ele é perseguido e até mesmo eles pedem a nossa cabeça. Como é pedir a nossa cabeça? Eles não te aceitam dentro da igreja deles, que é o templo deles, a religião deles. Eles não te convidam nem para dar uma palestra que dirá uma pregação ou ensinamento. Por que que eles não convidam? Porque você vai quebrar o sistema deles. E o que o sistema deles tem que você pode quebrar com as revelações da graça? Dinheiro. A palavra da graça, meu querido, a mensagem da graça, ela não atrai dinheiro, ela não atrai recurso, só atrai recurso ameaças, só atrai recursos mentiras, só atrai recursos a pregação da lei, só atrai recursos a pregação que mete medo, a pregação que cria temor nas pessoas, só atrai dinheiro aquele oba-oba que você faz você pular, você girar. Pregação da graça, ensinamento da graça, não traz dinheiro. E os líderes religiosos não querem que você vá lá na igreja deles, porque você quebra o sistema. Então enquanto eu estava no sistema, toda semana tinha 2 ou 3 pregações para pregar fora. Depois que eu me libertei do sistema religioso, consegui enxergar a graça, que não é todo mundo que enxerga a graça. Me diga, aponta qual dia que eu fui convidado, a não ser nas casas que estão me convidando para dar palestra sobre a graça de Deus, e eu consigo, através do Evangelho da Graça, abrir o entendimento das pessoas no que diz respeito à palavra de Deus. Então aqui, quando Estevão morre, Paulo, ele está presente ali, só que o nome dele ainda era Saulo. Então esse rapaz, Saulo, ele era membro do exército romano, ele era um centurião. Saulo, ele era um centurião.
E ele estava presente naquele momento em que Estevão morreu, apedrejado. E pegaram, depositaram as vestes do apóstolo aos pés desses homens. Falaram assim, melhor, está escrito, também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão. Olha que o homem, o primeiro mártir da igreja da época, foi Estevão. E fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Esta era a característica do homem chamado Saulo. Este homem era o perseguidor, era um homem extremamente zeloso pela lei, era um cara que não media esforços para atacar, para assolar a igreja de Deus. Aí quando a gente chega no capítulo 9, está falando aqui uma coisa interessante. O capítulo 9, o verso 1 fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, que fosse homens ou que fossem mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Porque eles consideravam o cristianismo naquela época como seita. Por isso que fala aqui que ele pediu carta, porque se encontrasse alguns daquela seita. Na verdade, meus queridos, eu quero abrir um parêntese aqui. Hoje, Saulo, ele perseguia a igreja de Deus na época, quando a igreja ainda estava em formação, e eles consideravam aquele movimento, aquele ajuntamento de pessoas que não tem nada a ver, ainda não tinha nada a ver com religião e com templos físicos. Era um ajuntamento de pessoas, era uma comunidade de pessoas que eles se reuniam em nome de Jesus para propagar o evangelho. Então eles consideravam esta seita, consideravam como seita. Hoje, o cristianismo, ele se prostituiu, que no vídeo anterior eu falo qual é o significado real da palavra prostituição. Prostituição é você fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. Isso é prostituição. Como que está o cristianismo que você conhece hoje? De que forma que está o cristianismo hoje? Aonde e em que lugar se prega a palavra de Deus por amor? Você conhece algum lugar no Brasil e no mundo onde se prega o evangelho por amor? Pelo menos 99% das entidades religiosas, incluindo
os evangélicos, eles pregam a palavra por dinheiro. Os pastores enriquecendo, os pastores evitando de ensinar a verdade do evangelho para os seus membros. Por quê? Porque o cristianismo que nós conhecemos hoje, ele está prostituído, ele está, o evangelho corrupto, essa miscigenação que acontece dentro da religião hoje, esse misticismo religioso. O que aconteceu com o cristianismo e com os pentecostais, os evangélicos? Eles estão pregando o evangelho deturpado da graça de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que este evangelho, ele se prostituiu com as outras religiões, com as outras denominações, com os outros costumes. Porque hoje não se fala mais do evangelho genuíno. O evangelho que se prega hoje no Brasil e no mundo é o evangelho que está contaminado com as cifras. E não se faz nada por amor mais, se faz por dinheiro. Isso chama-se prostituído, ou o evangelho prostituído. Então Saulo aqui, ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Agora observe o verso 15 e o verso 16 deste mesmo capítulo 9. Vou tomar mais um cafezinho ungido aqui. Capítulo 9 de Atos. Observe o verso 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor. Vamos falar primeiro o contexto, um pouquinho. Vamos voltar ao versículo 4. 3, 4 e 5, 6. Quando Paulo aproximou-se de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que convém você fazer. Foi Paulo que se converteu a Jesus? Ou foi Jesus que veio ao encontro de Paulo? Paulo não se converteu ao evangelho. Jesus precisou de Paulo e veio ao encontro de Paulo. É isso que a Bíblia está falando aqui. Vamos para o versículo 15 e o versículo 16. O primeiro versículo 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Para você entender, volte ao versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam ao teu nome.
Epa! Quem? Paulo tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam ao nome do Senhor. Você está sendo perseguido pelo sistema religioso? Você está? Quem que tem dado poder ao sistema religioso para perseguir você? Deus não é. Cristo não é. Eles, perseguidores, se auto-intitulam deuses, se auto-intitulam donos da verdade, a ponto de perseguir a você, a mim e a todos os pregadores da graça de Deus. Paulo aqui, Saulo, ele tinha o poder, Ananias está relatando com o Senhor. Ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: observe isso aqui. Versículo 15. Vai, este é para mim um vaso escolhido. Eu vou falar sobre isso aqui. Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Então, os judeus está incluído. Então, os judeus estão incluídos. Porque é aos filhos de Israel. Os gentios, aos reis, todo mundo. Então, por que tanto ódio? Meu filho, sistema religioso, presta atenção aqui. Eu não estou falando contra você, pastor. Eu estou falando contra aquilo que você ensina. É a sua mensagem. É a sua doutrina que eu estou falando aqui. Pastores de renome que ganham milhares de reais e dólares para pregar o evangelho mentiroso, o evangelho que coça o ego. E as pessoas continuam presas a vocês. Vocês tomam vergonha na cara, senhores. Prega o evangelho genuíno. Prega o evangelho da graça de Deus. Não pregue um evangelho associado aos costumes da lei. Não pregue um evangelho associado a medo. Não pregue o evangelho que bota medo nas pessoas. Prega o evangelho livre. O evangelho que tira as pessoas da prisão. Prega o evangelho que liberta as pessoas das gaiolas, dos assalpões. Prega o evangelho, aquele evangelho que liberta as pessoas do medo, do engano. E tem hora, meus queridos, que a gente fica com raiva. A gente dá um troço. Porque eles que ficam arrecadando dinheiro e aos milhares dentro das organizações deles, deixando as pessoas mais pobres, impedindo as pessoas de ter o seu lazer com a sua família, impedindo as pessoas de ser bem-sucedido na vida, impedindo as pessoas de ter acesso livre a Deus. E nós aqui somos heréticos. E nós aqui falamos mentira. Você está vendo que não existe lógica para isso aqui?
Deus, ele fala que ele é que escolheu o apóstolo. Não foi Paulo que escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu Paulo. Não é Paulo que se converte ao cristianismo. É Deus é que vem buscar ele. Assim como está fazendo com dezenas, centenas de pessoas no mundo inteiro, para abrir os olhos das pessoas e se libertarem do engano da religião. E graças ao meu bom Deus, eu estou incluído nesse grupo de pessoas. O versículo 16, Jesus fala: e eu lhe mostrarei o quanto você deve padecer pelo meu nome. Beleza. Lá no capítulo 7, Paulo, de Atos, ele ainda é perseguidor. Aqui no versículo 9, no capítulo 9, a partir do verso 1 até o 3, Paulo ainda é perseguidor. Ele pede autorização aos magistrados, aos sacerdotes. Preste bem atenção nisso aqui. Quem eram os sacerdotes antes do juízo? Eram os líderes religiosos que mantinham o templo em Jerusalém de pé, porque o templo físico, a casa de Deus, entre aspas, era o símbolo máximo da lei e ainda estava de pé, mas iria cair, porque Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubado. O sistema religioso, ele é sustentado pelos pastores de colarinho alto, pelos barganhistas da fé, que só pregam o evangelho para você se você pagar. Sabe aquela mensagem que você fica 40 minutos ouvindo dentro dos templos, com um pastor de renome? Você sabe quanto a diretoria da igreja pagou a ele para ele pregar a mensagem que você está ouvindo? Entre 10 a 30 mil reais. E você fica lá dando glória a Deus, você fica lá dizendo aleluia, ajudando a enterrar o evangelho da graça de Deus. Mais ainda, porque você também está fazendo parte deste conluio, porque você está glorificando, dando aleluia para o evangelho prostituído que o líder pagou para aquele pregador pregar na igreja que você diz igreja. Então, quando nós falamos que os magistrados da época eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes, você sabe por que o evangelho da graça não entra na mente desses homens? Desses líderes religiosos? Porque eles não querem que você saiba a verdade sobre a graça de Deus. Porque o dia que você começar a entender o que é ser livre em Cristo Jesus, você começa a abandonar a religião. Eu estava ouvindo
um pastor no Brasil, de renome, um dos mais conhecidos no Brasil, metido a pregador, que cobra 10, 15, 20 mil para pregar 30 ou 40 minutos e só prega mentiras, porque revelação da graça ele não prega. E ele dizendo na sua pregação, eu observei do começo ao fim, porque agora eu estou fazendo isso, eu vou anotando como que esses homens conseguem manipular as pessoas. E ele gastou 95% do seu tempo ameaçando os seus ouvintes. Olha a irresponsabilidade desse homem. Um dia, pastor, se Deus começar a permitir de eu mencionar nome, primeiro, eu estou me inteirando do que eu posso ou não falar ou fazer. Eu tenho superiores, além do meu Deus, eu tenho superiores acima de mim, humanamente falando. Além do nosso Criador, é claro. Então, bote a marca de molho, porque as pessoas estão se libertando. Quando nós chegamos em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, aquele Paulo, do capítulo 7 e do capítulo 9, ele agora está convencido, convertido e convencido. Como Deus veio ao encontro dele, ele se deu conta de que ele tinha que se render mesmo a Deus. E ele se rendeu. Quando nós chegamos em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo relata que Deus o tratou de uma forma diferenciada com relação aos outros apóstolos. Ele diz assim, capítulo 12 de 2 Coríntios: é necessário me gloriar, embora isso não adiante nada. Eu vou passar agora as visões e as revelações do Senhor. E ele começa aqui a mostrar o perfil de um homem que foi arrebatado até ao paraíso, ao terceiro céu. Isso já tinha se passado 14 anos. Quando ele relata aqui, já tinha passado 14 anos que ele teve essa revelação aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo também eu não sei. Deus sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo eu não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E ele começa a desvendar o mistério das revelações que ele teve diretamente de Deus. Aqui se passou 14 anos depois que Cristo veio ao encontro dele. Então ele começa a dizer que ele foi diferenciado dos outros apóstolos, porque tudo que ele vai ensinar, tudo que ele vai relatar, ele não foi ensinado por homens,
ele não recebeu de homens, ele não é capacho de ninguém, ele não é capacho de religião, ele não é capacho de convenção, ele não é capacho de tutores, ele não é capacho de denominações, ele não é capacho de ninguém, nem de ministério algum. Ele recebeu direto do céu. Gálatas 1. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 1. A partir do versículo 11 ao 16. Gálatas capítulo 1. Do 11 ao 16. Mas passo-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas eu recebi pela revelação. Ele está relatando 2 Coríntios 12, onde ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu, paraíso de Deus, e foi revelado a ele tudo que ele passaria a ensinar depois. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Porque você já ouviu qual era antigamente a minha conduta no judaísmo. Como, sobremaneira, eu perseguia a igreja de Deus e até assolava a igreja. Não é isso que está lá no capítulo 9 de Atos? E na minha nação, eu excedia em judaísmo há muito na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Eita, graças a Deus. Você sabe por quê? Que o sistema religioso, eles não querem abrir a mente, o coração, o entendimento para as revelações da graça, porque eles são extremamente zelosos pela tradição dos pais deles, que eles aprenderam desde criança no sistema religioso. Eu estou tendo uma dificuldade tremenda com muitos dos meus sobre a graça de Deus, só por causa disso aqui, ó. Eles aprenderam dentro da tradição. Então, eu fiz o contrário. Quando eu recebi a orientação de Deus, que eu precisava abrir o meu entendimento para começar a entender a graça de Deus, eu abri, aprendi e estou aprendendo. Mas muitos dos meus ainda não chegaram. Sabe por quê? A bendita da tradição dos nossos pais. A bendita tradição da religiosidade. Agora Paulo está falando aqui. Mas quando, preste atenção você que vai me ouvir, que ainda não entendeu a graça de Deus. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe Ele me separou e me chamou pela sua graça. Mesmo quando Paulo perseguia, assolava a igreja de Deus, ele já era escolhido, ele já era separado pelo próprio Deus para levar o evangelho da graça aos gentios, aos reis e aos cristãos, os filhos de Israel. Mas quando aprova a Deus que desde o ventre da minha mãe
Você xingou Paulo até quando? Você menosprezou Paulo até quando? Eu nunca. Porque eu já tinha lido isso há muito. Desde os meus 12, 13 anos de idade. E eu via que tinha uma incoerência com aquilo que os pregadores falavam negativamente, se referindo ao apóstolo Paulo. E revelar o seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, eu não consultei nem carne e nem consultei sangue. Mas foi diretamente de Deus. Então Paulo aqui, meus queridos, ele detalha a importância daquelas revelações. Quando nós chegamos então a Éfeso, em Efésios 1:1, agora a chapa esquenta. E aonde eu queria chegar. Por isso que eu comecei lá em Atos 7. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 1, ele detalha a importância, Paulo, a importância daquelas revelações. Quando a gente chega aqui em Efésios 1, ele revela o mistério da predestinação, que não tem nada a ver com João Calvino, e sim com o céu. Portanto, pastores do sistema religioso, não venha dizer que a predestinação é calvinista. Tem um pastor no Brasil, dono de uma produtora de renome, eu vi uma mensagem dele tentando refutar a doutrina da predestinação. E o cara é tão egoísta, esse líder religioso, que ele tentou manipular a igreja que ele diz que é dele, os membros, e ele falou que ele derrubava a doutrina da predestinação usando um só versículo. Pastor, você toma vergonha na sua cara que a salvação não é prerrogativa sua. A salvação, pastor, é uma prerrogativa de Deus. Você é louco, você é doido, você é desmiolado, tentando refutar uma coisa que não é de Paulo nem de João Calvino. A predestinação, ela é uma prerrogativa de Deus. Foi Deus que nos elegeu, Efésios 1:4. Foi Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, nos elegeu dele, do jeito que Paulo disse. Ele foi separado desde o ventre da mãe dele. Isso é o quê? É predestinação. O Senhor vai tentar derrubar uma coisa que é de Deus, o Senhor nunca vai derrubar. E eu falo uma coisa para o Senhor: quem vai cair, se o Senhor não se converter ao Evangelho da Graça, vai ser o Senhor. Porque não há como refutar a mensagem da graça de Deus, pastor. Vocês têm que se converter ao Cristo do Evangelho da Graça. O sistema de vocês está caindo porque vocês não têm vergonha na cara. Pois Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo se inclui, porque ele se inclui, porque ele tem essa ciência, ele tinha essa ciência, que Deus tinha elegido ele antes da fundação do mundo, desde o ventre da mãe. Nos predestinou, está como nós, é a primeira pessoa do plural, ele se inclui, predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não é a sua vontade, pastor.
Não é a sua vontade, líder religioso. Não é a sua vontade, seu cão guloso. Não é a sua vontade, seu lobo devorador. É a vontade de Deus. É o beneplácito do Senhor. Você toma vergonha na sua cara e começa a dar o braço a torcer, rapaz. Se renda ao evangelho da graça de Deus. Então, pastores, a doutrina da predestinação não é calvinista, não. Ela não é paulinista também, como queiram alguns. Ela é divina. Ela é do céu. Ela é do paraíso de Deus. Ela é eterna. A predestinação, ela é eterna. Ela é divina. Não é de Paulo, nem de Calvino. Ela é do Criador. Foi Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Agora vem você dizer que nós somos hereges, mostrando a Bíblia. Herege é você que encobre as revelações da graça para o povo. Herege é você que não ensina a Bíblia da maneira correta. Herege é você que não quer que os seus cofres secam. Herege é você que não quer que as pessoas se libertem, mas você vai pagar. Porque você acha que os filhos de Deus só têm comunhão com Deus se você ditar regra na igreja de Deus. Você é louco? Você é doido? Foi você que elegeu a igreja? Foi você que elegeu um povo para Deus? Ou foi Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo? Meu querido, eu já estou aqui. Já perdi a minha paciência. Já perdi a minha paciência. E até aqui onde eu queria chegar. Eu não sei nem qual o título que eu vou dar a este vídeo. Mas quando você escrever um comentário para mim, você pode me indicar: irmão Alberto, faça um vídeo com esse tema. Irmão Alberto, faça um vídeo com esse tema. Irmão Alberto, coloca a paisagem assim. Coloca o tema assim. Eu vou atender você na medida do possível. Tá bom, meu querido? Eu vou atender você. E quando você fizer os seus comentários, eu vou pedir uma coisa para você. Você sempre indique alguém. Lembre de um amigo. Pode colocar lá. Lembre de uma família. Lembre do seu patrão. Para mim lembrar dele no vídeo. Da sua patroa. Do seu primo, da sua prima. Cite lá o nome de uma família que você quer que eu cite no vídeo. E eu vou citar. Malberto, eu peço para o senhor mandar aí um abraço para a família tal. Malberto, manda um abraço para fulano de tal. Eu vou mandar, tá bom? Eu vou anotar para me não esquecer e eu vou deixar aqui. Meus queridos, o que eu queria dizer, eu disse. Predestinação é prerrogativa de Deus e não nossa. Tá bom, meu querido? Fique na paz. Se inscreva aí. Deixe o seu like, seu joia. Compartilhe, comente, ative o sininho de todas, tá bom? Muito obrigado. E eu quero a sua sugestão. Fique na paz. Amém.